Múltiplo sobre mínimo múltiplo comum, MMC. Quem nunca ouviu falar nessa expressão? Vamos então fazer uma breve revisão dos conteúdos de MMC e você poder assim fazer os exercícios. Legal? Então, vamos considerar os números 2, 3 e 4 e seus respectivos múltiplos. Ou seja, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, de 2 em 2, correto? Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 em diante. De 3 em 3, você obtém aí os múltiplos de 3, assim você vai fazer o mesmo com 4 e com quantos números você quiser encontrar os múltiplos. Você pode sempre encontrar os múltiplos multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3. É a nossa conhecida tabuada. Legal. Os múltiplos comuns de 2, 3 e 4 são quem? O 0, o 12, o 12 que aparece aqui, 12, 12, 12, aparece nas três sequências, o 24, 36, o 48, ou seja, existem muitos múltiplos comuns. Porém, o que vai nos interessar é o menor deles. Observe que 12 é o menor múltiplo comum. Por isso nós vamos falar em mínimo múltiplo comum, porque o maior é infinito. Não dá para saber qual é o maior. Temos muitos múltiplos comuns. Porém, o menor temos como determinar. Diferente de 0, porque 0 ele é múltiplo de todos. Então também não tem sentido a gente pensar no 0. Logo, nós vamos pensar em quem? No 12, aqui dentro dessa sequência, desses três números, 2, 3 e 4. Ok, definimos que dados 2 ou mais números naturais diferentes de 0, denomina-se mínimo múltiplo comum, MMC, abreviado, desses números, o menor dos seus múltiplos comuns diferentes de 0. Legal? Então aí a definição de MMC. Como podemos fazer para encontrar esses números de uma forma mais simples? Podemos utilizar a decomposição em fatores primos. Então, como vamos fazer para determinar o MMC de uma forma mais simples? Podemos utilizar a decomposição em fatores primos. Esse processo baseia-se no critério de divisibilidade de um número por outro, estudado neste capítulo. Na determinação do MMC de 2 ou mais números pelo processo da decomposição em fatores primos, devemos obedecer a esta sequência. Primeiro, decompomos os números em fatores primos. Segundo, multiplicamos os fatores primos comuns e não comuns. Tá? Então aqui é um pouco diferente de MDC. Lá a gente só pegava os fatores comuns. Aqui nós vamos pegar os fatores primos comuns e não comuns. Então, por exemplo, deixa eu acabar de ler isso aqui, Cada um deles elevado ao seu maior expoente. Então, isso aqui também é um destaque, tá? A gente vai pegar o maior, não o menor. Então, pega os fatores comuns e não comuns de maior expoente e multiplica. Vamos determinar o MMC de 12, 20 e 24. Decompondo esses números em fatores primos, temos 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3. Os maiores expoentes dos fatores 2, 3 e 5 são quem? 3, 1 e 1, respectivamente. Logo, o MMC vai ser dado por 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, igual a 120. Então, o que ele fez? Decompôs os números, seguindo a regra, em fatores primos, pegou os fatores primos comuns e não comuns, ou seja, o 2, o 3 e o 5, e de maior expoente. Então, o maior expoente aqui, 2 ao cubo, 5 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Multiplicou e encontrou o quê? O 120, o MMC desses três números, 12, 20 e 24. Legal, pessoal? Então, isso aqui é uma forma de você determinar o MMC desses números. Vamos ver outra forma. É a decomposição simultânea. Tá? Aqui você vai fazer a decomposição dos três números ao mesmo tempo. Como é que isso funciona? Na determinação do MMC de 2 ou mais números pelo processo da decomposição simultânea, devemos obedecer a esta sequência. Primeiro, decompomos
simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os números dados em fatores primos. Segundo, determinamos o produto dos fatores primos obtidos. Este método é o mais utilizado pelos estudantes, é o mais prático para se encontrar o MMC entre uma determinada quantidade de números, né? 3, 4, 5, para quantos números você precisar, tá legal? Então, 12, 18 e 30 aqui é o nosso exemplo. Decompõe simultaneamente, utilizando as regras de fatoração, e por fim, multiplica todos esses fatores. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Aqui, ó. Aí você vai encontrar o quê? 180. Aí temos aqui outro exemplo, entre o 5 e o 12, entre 5, 10 e 20. Tá legal? Então, multiplicando ou dividindo dois ou mais números por certo número, diferente de zero, seu mínimo múltiplo comum ficará multiplicado ou dividido por esse número. Tá bom, pessoal? Então, aqui temos esses exemplos aqui, tá? Vocês percebem que é bem simples, tá? Não é algo muito difícil de ser feito. Com alguns exercícios, praticando, decorando legal a tabuada, você vai conseguir passar por isso aqui tranquilamente. Tá legal? Então vamos à próxima. A gente tem aqui também, senhores, a relação entre o MDC e o MMC de dois números. Observe as decomposições dos números 12 e 15. Então 12 fatorado vai ficar igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. O 15 vai ficar igual a 3 vezes 5, fatores primos. Tudo bem? Então, determinando o MDC e o MMC desses números, obtemos MDC vale 3, igual a 3. Aí você pega aí os fatores comuns e multiplica, né, os fatores com o menor expoente. Então, no caso aqui, 3 e 1. Tá? Então, o próprio 3. O MMC, fatores primos comuns e não comuns. Então, 2, 3 e 5 de maior expoente. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, igual a 60. É só seguir as regras, pessoal. Não tem erro. E aí você observa o quê? Que o MDC é 3 e MMC é 60. Podemos verificar que 12 vezes 15, ó, 12 vezes 15 vale 180. Então, se eu multiplicar, preste atenção, se eu multiplicar o MDC com o MMC desses números, eu vou obter o próprio 180, pessoal. Isso aqui é uma super dica para você resolver aqueles exercícios cabulosos de pré-militar, sabe? Aquelas questões lá que caem às vezes na OBM. Então, essas brincadeiras aqui costumam ser muito cobradas. Então, 12 vezes 15, 180. Produto de MDC por MMC. O produto de dois números diferentes de zero é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. Ou seja, A por B é igual ao MDC de AB multiplicado pelo MMC de A e B. Tá? Então, observe que o exemplo acima nos mostra que essa relação ocorre já que o MDC contém os fatores comuns com os menores expoentes, enquanto o MMC contém os fatores não comuns e os fatores comuns com os maiores expoentes. Reunindo todos eles em um produto, obtemos o produto dos dois números. Tá legal, pessoal? Então, essa aqui é uma super dica, uma mega curiosidade que você pode aí encontrar pelo caminho nos exercícios, nas provas. Tá bom? Então, vamos seguindo. Até o próximo tópico.